E hoje estamos com uma convidada super especial para sempre estar te lembrando que você pode. E hoje vai ver que pode mesmo, viu, gente? E ó, não importa o ramo. Hoje a Brigita vai estar aqui mostrando pra gente como em 12 anos, empreendendo na limpeza, ela se tornou uma empresária de muito sucesso. E realmente o que eu vi aqui na bio dela, gente, é incrível. Então, olha, eu não vou nem... Geralmente eu agradeço muito as pessoas que estão chegando por terem tirado tempo do seu schedule busy. Mas você criou uma estrutura tão legal que você... O negócio está acontecendo e você está aqui. Entendeu? Porque o seu business literalmente não precisa de você. Hoje não. E as pessoas acham que o business da limpeza precisa da minha mão. Então, assim, parabéns. Obrigado por vir aqui, porque eu sei que você vai dividir com o nosso povo, a nossa intuição aqui, o nosso intuito, na verdade, intuição. O nosso intuito é trazer à nossa comunidade brasileira maneiras e ferramentas de como terem sucesso e realizarem os seus sonhos de uma maneira mais fácil, mais simples. E com certeza você vai ensinar essa galera aqui hoje como fazer isso. Se Deus quiser. Obrigado, viu? Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, meninas, André, Thalita. Obrigada pelo convite. É muito bom quando a gente pode agregar, né, na vida do próximo e principalmente quando a gente pode chegar e alcançar a nossa comunidade, porque é uma comunidade que realmente precisa dessa instrução, precisa desse direcionamento, né? Porque imigrar já é algo muito difícil. Sim. E as pessoas às vezes ficam muito perdidas aqui no início. Então, se elas têm pessoas que chegam junto e direcionam e apontam caminhos, elas vão prosperar muito mais rápido, né? Vão alcançar lugares mais altos com muito mais rapidez. Com certeza, e esse é o nosso intuito. Então, Brigita, conta pra... É Brigita ou Brígida? Brigita. Brigita. Conta pra gente como que foi isso. Você veio pra cá cedinho, você já começou no ramo da limpeza. Conta um pouquinho da sua história pra gente entender como você consegue hoje ser essa empresária. Claro. Que eu não sei nem se eu posso dividir esses números, né? Pode, são apenas números, gente. Que em 2022 fez 2,5 milhões com limpeza, né? Que tem uma empresa aí de mais de 50 funcionários, de mais 50 colaboradores. Tá aí com muito sucesso, com 3 empresas, mas isso não começou assim, do dia para a noite. Houve uma história. Mais de 1.300 clientes. Isso, sim. É muita coisa. É muita história, gente. Mais de 1.300 clientes. Mais de 500 limpezas mensais nós realizamos hoje só na empresa residencial. Então, assim, são números expressivos hoje, são, né? Nós falamos de 2,5 milhões, de mais de 1.300 clientes só em uma empresa, mais de 500 limpezas só em uma empresa. Mas por trás disso teve um começo. Sim. Teve alguém que chegou aqui com uma família e apenas $1.000. Teve alguém que chegou aqui e não sabia nada de limpeza e foi aprender. E teve alguém que teve que limpar 4, 5 casas por dia. E toda essa história que todos nós conhecemos do início nos Estados Unidos, né? O que você fazia no Brasil? Então, no Brasil, eu trabalhei há algum tempo, mas nunca me profissionalizei. Porque eu vim pra cá, eu estava com 21 anos. E eu tive uma interrupção na minha vida quando eu passei por um câncer. Então, aquele momento que eu passei por aquele câncer, eu tinha 17 anos. 17 anos? Com 17 Sim. anos. Então, naquele momento ali, eu tive um linfoma de Hodgkin, que é um câncer entre os pulmões, que foi diagnosticado, ele já estava assim, mais ou menos do tamanho de uma banana, mas que foi tratável, graças a Deus. Eu passei por químio, eu passei por radioterapia. Perdeu o cabelo? Perdi o cabelo, fiquei carequinha. Com 17 anos. Com 17 anos. E 17 anos no Brasil é um momento muito crucial, que é onde você está estudando para vestibular. Então, eu estava no meu momento pré-vestibular. E aquela interrupção... Me custou muitas coisas, né? Eu descobri porque eu tinha tido uma pneumonia, e aí tratei a pneumonia, mas a tosse não parava, e aí em algum momento eu voltei a ter febre. E aí eu fui a um especialista, e ali no primeiro raio-x que ele fez, ele já tomou o maior susto na hora que ele viu aquilo. E dali pra frente foi um susto atrás do outro, né? Até ouvir a palavra câncer.
E aí, o importante foi ter os profissionais qualificados no momento. Eu morava em Goiânia na época. Eu tenho uma tia médica, então ela trouxe todo o suporte de todos os colegas da medicina que ela tinha ali, desde os melhores centros de imagem para fazer exames até o melhor cirurgião, o melhor oncologista. E com todo esse suporte, eu fui curada, né? Eu passei por um processo de químio, eu passei por um processo de rádio, e ali vários ensinamentos, né? Eu acho que foi a maior luta da minha vida, foi aquele câncer. E hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu não trocaria aquele momento por nada. Porque eu aprendi muito. A minha fé alcançou um outro nível. A minha autoestima, porque você aprender a se amar e se sentir bem sem ter um cabelo... não é fácil. A gente só tem essa noção quando você perde o cabelo e você vê que ele não tem ele mais pra você jogar pro lado, pra pôr atrás da orelha, pra dar uma sensualizada. Então, eu tive que descobrir tudo isso numa idade que você tá namorando, você tá paquerando, você tá se preparando para um vestibular. Então, foram momentos difíceis, né? Mas que eu contei com todo o suporte da minha família e de profissionais, e ele foi superado. E hoje ele é uma lição de vida. Então, eu uso isso hoje para o meu crescimento. Eu agradeço a Deus, porque eu acho que tudo que Deus permite na nossa vida tem propósito. Sim. Né? E eu agradeço a Deus por ter passado e ter sido uma vitoriosa, mais uma vencedora aí do câncer. Glória a Deus, que bênção. Que Isso com certeza trouxe muito aprendizado para você como pessoa. Sim. Quem você é. Sim. E com 21 anos, daí você veio para cá? Eu vim para cá. Veio eu, minha mãe, minhas irmãs e o meu noivo na época. Viemos todas solteiras, todas sem filhos. E hoje já somos uma família de 20 pessoas aqui. Ai, que legal! E na época que nós viemos, o plano não era nunca vir. Mas a minha irmã já estava aqui. A minha segunda irmã já estava aqui há algum tempo. E as coisas no Brasil estavam muito difíceis. Quando os meus pais se separaram, a gente experimentou um momento de dificuldade financeira muito grande, porque o meu pai era o único provedor dentro da nossa casa. E quando os meus pais se separaram, a minha mãe tentou fazer o melhor que ela pôde com o pouco ensino que ela teve, com a pouca experiência de trabalho que ela teve, porque ela casou muito nova. Então, a gente passou, assim, muitos perrengues, sabe? E quando surgiu a oportunidade de vir pra cá, quando a minha irmã veio, e depois de 4, 5 meses que ela tava aqui, ela falou, vem todo mundo, e a gente se organizou e veio. Pra nós, não foi algo dolorido sair do Brasil. Foi gostoso. Pra nós, foi uma esperança de ter uma vida decente, de ter uma vida que você pode conquistar, de ter uma vida digna, porque a gente passou dificuldades, inclusive, de alimentação. Uau. Então, assim, de depender de cesta básica de algumas pessoas. E foram momentos que me marcaram muito. Então, hoje, ver de onde eu saí, porque eu vim de uma família classe média alta, eu enfrentei uma dificuldade financeira crítica quando os meus pais se separaram, e hoje eu tenho colhido os frutos do meu trabalho numa terra estrangeira, que hoje eu chamo da minha terra, do meu país. Então, é maravilhoso. É maravilhoso ver os planos de Deus, assim, quando a gente menos espera, né? Ele vai acontecendo na vida da gente. E como começou a companhia de limpeza? Então, a companhia de limpeza... Eu não cheguei já trabalhando em limpeza. Meu primeiro trabalho aqui foi no Dunkin' Donuts. Foi aonde o meu inglês foi desafiado. O meu foi no Burger King. Burger King? Pois é, o meu foi no Dunkin' Donuts. Eu sempre fui muito apaixonada pela língua inglesa e estudei inglês no Brasil a ponto de fazer conversação. E quando eu cheguei aqui, eu falei, ok, a gramática eu tenho, agora vamos trabalhar na fluência, porque você tem que treinar o seu ouvido. Com certeza. Né? E já me jogaram logo no último horário do Dunkin', de 6 à meia-noite, onde eu ficava sozinha e eu tinha que fechar a loja. Eu tinha que atender a frente e o drive-thru. E você não tinha nem como escolher nada, né? Não tinha. O que é. Não, e naquela época a gente não tinha os aplicativos que a gente tem hoje Não. para facilitar. Isso a gente tá falando de 22 anos atrás. Então, assim, na frente da loja era tranquilo. Eu olhava a pessoa e eu conseguia entender o que ela tava falando. No drive-thru era a minha dificuldade, mas eu consegui vencer ela falando o quê? Pro pessoal vim pra janela, que aí eu olhava o lábio, escutava e aí eu entendia. Então, ali foi meu primeiro desafio na América. Depois do Dunkin' Donuts, eu fui trabalhar num car wash, fazendo vacuum, limpando o carro no sol quente da Flórida, aquele steam, aquele vapor que sai debaixo do carro. Mas logo eu me destaquei, porque eu sempre fui muito comunicativa.
sempre gostei muito de conversar e eu nunca tive medo do falar inglês. Então, ali os clientes chegavam, eu já batia um papinho aqui, trocava uma meia palavra ali. E o proprietário do car wash percebeu isso. E um dia que a vendedora faltou, que ela ficou doente, ele me colocou na parte das vendas. E a gente vendeu muito naquele dia. Então, logo eu já passei para a parte das vendas do car wash. E ali, né, quando eu fiz amizade com um dos clientes, que ia ali lavar carro, ele contratou a minha mãe para limpar a casa dele, porque a minha mãe limpava a casa nessa época, não eu. Ele contratou a minha mãe. E um belo dia ele falou, Brigitta, eu tenho uma oportunidade para sua mãe na casa de um cliente, do meu chefe. Ele tá procurando uma housekeeper, é uma mansão na praia, ele precisa de alguém lá todos os dias. Vamos lá fazer uma entrevista com a sua mãe? Eu falei, vou marcar com a minha mãe. Marquei com a minha mãe, fui eu e minha mãe, porque minha mãe não dominava o inglês. Eu falei, eu vou para dar o apoio, para fazer a tradução. Mostrou a casa, explicou o trabalho, tudo. Saímos de lá, minha mãe falou assim, Bri, eu não quero. Eu falei, mas por quê, mãe? Ela falou, Bri, o inglês vai ser muito difícil. Aí eu falei, mãe, então eu quero. A senhora não quer? Eu quero. E assim começou um pouco da minha história. Inclusive, eu falo que aquela casa, ela foi uma escola para mim. Eu fiquei 10 anos trabalhando com essa família. E ali dentro, eu fui aprendendo princípios de empresários, princípios de business. Que o meu chefe, então, ele é um homem muito bem sucedido, ele tem business de hotelaria em Las Vegas e tudo mais. E assim, eu ia observando ele, como sabe? Os costumes, os rituais, as rotinas. E aquilo foi me ensinando. Aí o meu inglês foi para um outro nível, porque eu tinha que ensinar as crianças, eu tinha que fazer tarefa, eu tinha que ler. Então, aquilo ali foi uma parte muito importante da minha caminhada aqui. Né? Ali eu fui mãe. Né? Eu aprendi primeiro a ser mãe com os filhos dos meus patrões. Eu passei por isso. Trabalhei 8 anos numa casa de judeu. É um ensinamento, não é, André? Demais, muito, muito. Eu aprendi demais ali. Para mim, sou grata a eles até hoje. Primeiro porque foi quem assinou meu papel. O meu também. Exatamente, na lei de 2000. Então, foram eles que me assinaram o meu papel como cozinheira doméstica. Porque eu cozinhava também, mas não tinha nenhuma dieta especial, né? Mas na época teve que ter dieta especial, enfim. E sem contar o que eu aprendi. Eu aprendi inglês com as crianças deles. A Samantha tinha 4 meses quando eu comecei a trabalhar lá. Então, e depois que eu tive o Matheus. Então, nossa, gente, a gente vai aprendendo. É uma bênção. É um aprendizado. Ali foi mais uma escola de vida. Eu aprendi a ser mãe. Inclusive, eles têm um casal, uma menina e um menino. E eu também tenho uma menina e um menino. E os temperamentos dos nossos filhos são muito parecidos. Uau. Então, eu falo que Deus estava realmente me ensinando, me preparando para ser mãe. Então, ali eu casei, ali eu tive filhos, ali eu aprendi princípios. E uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim é o princípio da gratidão e da honra, que era uma coisa que o meu chefe sempre deixava muito claro, sabe? Ele sempre, assim... inclusive, eu trago ele na minha vida até hoje. Então, assim, ele é muito fiel àquelas pessoas que caminham. O americano tem muito disso. Eles são muito fiéis às pessoas que estão realmente caminham com eles. Não tem esse negócio de rixa, de querer ser melhor, de querer... Não. Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi ali também. E ali naquela casa eu fiquei por 10 anos. Quando foi em 2009, 2008 começou a crise financeira, você que está no ramo do real estate, você lembra bem dessa fase, né? E em 2009, quando teve a crise, os trabalhos de construção pararam aqui, né? Ninguém mexia com nada, porque tinha dado aquele estouro da bolha. E a crise aqui foi muito pior do que para vários outros estados. Aqui na Flórida foi pior. Muito puxada a crise aqui. E o meu ex-marido, na época, ele quis ir embora pro Brasil. O Brasil estava em ascensão econômica. Ok? Então, vamos embora pro Brasil. Eu mesmo sem querendo ir, porque minha mãe estava aqui, minhas irmãs, eu tinha um emprego que eu amava, eu estava no país que eu desejava morar o resto da minha vida. Mas eu estava casada, né? E como uma mulher casada, eu entendi que era necessário que eu seguisse o meu marido. Né? Ele veio para cá comigo, e agora era a minha vez de voltar. E a gente voltou. E eu conto, foi contado, 1 ano e 1 dia eu fiquei no Brasil, gente. 1 ano e 1 dia. Literalmente. Eu não consigo também morar no Brasil, e Deus me trouxe de volta. E assim, o processo antes de ir e o processo na volta foi muita oração. Foi muito briga com Deus, não quero ir, Deus vai. Até o dia que ele me deu a data e eu fui.
E Você não queria... eu não queria ir embora. Eu não queria ir pro Brasil. Pro Brasil. Exato. E na volta, nós tivemos que pegar visto novamente, porque eu já não tinha visto mais. E aí eu tinha 2 filhos americanos. Você não tinha seu green card? Não, eu fiquei 10 anos ilegal. Você foi pro Brasil sem green card. Nossa, e isso é uma coisa... Amiga do céu. Isso é uma coisa que eu falo pras meninas que vêm trabalhar comigo, porque hoje é muito bonito ver a Brigita, né, bonita, perfumada, sentada atrás do computador, trabalhando, né, já tem toda uma estrutura, mas a Brigita viveu 10 anos ilegal. A Brigita também não podia ir e vir. A Brigita dirigia com medo de um policial parar. Tudo isso que o imigrante ele passa, eu já passei. Então eu sei o quão doído é, mas eu sei que pode melhorar. Eu sei que pode ser diferente. Eu sou prova viva de que pode ser diferente. Né? Então, quando eu fui tentar novamente o visto, eu já tinha 2 filhos americanos. Eu tinha 2 imóveis no meu nome e um processo de legalização que não andava, que não saía do lugar. Por quê? Porque os meus patrões, eles aplicaram para que eu me tornasse legal. Oh my God, você estava em processo e foi embora? Ai, eu não acredito que você fez isso, Bri. Eu fiz, a advogada fez igual você, a advogada fez. Eu não acredito. Gente, quem não tá vendo minha cara agora, porque só tá nos ouvindo, é de apavoramento. Não, eu fiquei 12 anos, porque eu apliquei na mesma lei que você, que foi em 2000. Só que o meu green card... Mas 2000 a lei tava aberta. Então, mas o meu green card... Em 2002, a lei fechou com atentado. Você aplicou em 2002? Então, o que aconteceu? Eu apliquei naquela lei... A lei fechou dia 30 de abril de 2000. A lei fechou dia 30 de abril de 2000. Eu apliquei no último dia. Porque a minha clínica pegou fogo em fevereiro, e essa é uma história que dá um podcast. Já deu um podcast. A minha clínica pegou fogo em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2000. Eu voltei a trabalhar nessa casa, porque eu tinha saído dessa casa, voltei a trabalhar para eles. E aí, dia 30 de abril, que era o último dia, eu estava saindo do escritório da advogada 5:30 da tarde. O escritório fechava às 5. Eu cheguei lá 10 para 5, entrei, eu fui a última cliente. No último dia. Então, essa lei fechou. E eu mesma entrando nessa lei, amiga, nunca mais abriu. Nunca mais abriu. E eu entrei nessa lei e eu fiquei em 2006, eu peguei o meu green card. Então, foram 6 anos de espera, só que eu já estava na América há mais 6 anos. Eu sei que foi 12 anos, estava completando 12 anos quando eu fui para o Brasil. Então, eu também fiquei 12 anos aqui sem ir para o Brasil. Só que eu lembro que nessa época... O meu irmão veio pra cá, normal, pela porta da frente, bonitinho, com visto. Ficou aqui 1 ano e resolveu ir embora. Foi embora, não conseguiu ficar no Brasil, tentou voltar pelo México. Foi preso. E eu estava em processo de legalização com meu irmão preso no Texas. Eu falei, eu tenho que ir pro Texas, eu tenho que ir pro Texas, eu tenho que ir pro Texas. E essa patroa minha, que é judia, que me deu o papel, que assinou tudo, falou, Déia, você não pode ir. Eu vou contratar advogado. Eles contrataram o melhor advogado do Texas para ajudar meu irmão, para mim não ir para lá. Quem disse que eu conseguia? A minha advogada, você não vai para dentro da prisão, seu irmão está preso por imigração, você está em processo de legalização, você não é legal, você não pode ir, você não tem green card ainda. Eu vou. E eu fui, minha filha, lá para dentro da prisão. Gente. Então, você imagina, para ir ali, a advogada já falou não. E pro Brasil é fim de carreira. Eu tive pessoas, eu tenho uma amiga minha que aplicou na mesma lei que eu, que ela foi pro Brasil, ela não pegou o papel. Essa lei, quem foi esperar no Brasil, muitas pessoas fizeram isso, de ir pro Brasil em processo. Chega lá, você tá lá, a imigração, você tá aí mesmo, você não tá. Porque você tá aqui dentro, é mais um motivo para ele. Você já tá aqui, você mora aqui, tudo aqui. Você tá no Brasil, já foi embora, né? Você já tá lá. Então, não aí você conseguiu o seu visto? Então, o meu consegui o visto. O meu eu não tinha nada ainda. E porque você tava quando os meus advogados aplicaram, a lei já estava fechada. Então, qual foi a orientação deles? Aplica, porque em algum momento essa lei vai voltar. E quando ela voltar, você já está com todo o processo dela caminhado. Feito. Você está lá na frente de todo mundo. Isso nunca aconteceu. Né? Então, quando eu falei para os meus patrões que eu ia embora, eles falaram, mas meu Deus, e o processo? Você vai deixar? Eu falei, olha, se eu tivesse uma data de que algo ia acontecer, eu ficaria, mas eu não tenho. Não existe uma previsão, não existe uma data, não existe nada. Entra ano e sai ano, e os presidentes falam de imigração em época de eleição. Depois não se faz
Nada. Entende? Verdade. Então, eu não podia esperar mais. O meu esposo não queria esperar mais. E nós fomos embora. A advogada falou, você não entra mais. Você vai embora, você não volta, Brigitta. Você não consegue entrar aqui de novo. Eu falei, paciência. Eu tinha um esposo que queria ir e eu tinha uma palavra de Deus que era pra você ir. Então, eu escolhi confiar e obedecer. E foi o que eu fiz. Fomos no consulado. Foi um bafafá pra tirar o visto. Deu tudo errado, mas no final deu certo. Foi mais ou menos isso. Tirar o visto. Conseguimos tirar o visto para 10 anos. E olha que você tinha ficado aqui ilegal, hein? Ilegal, então, com 2 tirar filhos, o 2 visto propriedades aqui. Um monte de records, né? Exatamente. Foi milagre atrás de milagre, gente. E quando isso foi em outubro que nós tiramos o visto, final de novembro eu estava aqui. Eu vendi a minha casa inteira. Tudo que eu tinha levado eu vendi. O que eu não vendi eu dei. Falei, fica com Deus, fica com tudo, porque eu não quero Não quero voltar pro Brasil. Pra passear. Meu negócio no Brasil agora é passeio. Se Deus quiser, eu ainda vou ter essa condição. Morar eu não quero mais. E aí entramos aqui. E quando eu entrei, poucos dias depois eu liguei para advogada. E eu fui e falei para ela, estou de volta. Entrei, estou nos Estados Unidos, queria uma consulta. Ela falou assim, eu não acredito que você entrou. Conseguiu voltar. Aí eu falei assim, eu acredito. Eu não só acredito como eu estou aqui. Aí ela foi e falou, Brigitta, eu não posso continuar o seu caso, porque eu sei de tudo que aconteceu. E como advogada, eu não posso mentir no seu caso. Então, eu vou preparar os seus papéis, seus documentos, você passa aqui, pega e busca um outro advogado para te assessorar. Sem problema. O mais importante era que o meu sponsor ainda existia. O meu patrão ainda queria continuar o processo para mim. Ele falou, Brigitta, o que você precisar, eu tô aqui para você. E se você voltou para trabalhar na mesma casa? Não voltei para trabalhar na mesma casa. Eu tinha uma pessoa lá já com eles. E eu quis sair, né? Então, eu perdi o meu lugar. Mas, de novo, propósito de Deus também. Saí, quando eu voltei, já tinha uma outra pessoa no meu lugar e não foi ali. Eu comecei a ser helper. Mas ele continuou o meu processo para mim. E com isso, a gente buscou um outro advogado e com 1 ano, o meu green card chegou na minha casa. Mentira! Uau. E por que esse green card chegou na minha casa com 1 ano? Pelo fato de eu ter saído, ter sido obediente a um comando de Deus, ter ido embora, quando eu entrei, o meu I-94 passou a estar válido e o meu processo andou. Se o meu I-94 tivesse vencido, eu estaria até hoje ilegal aqui, esperando. É verdade. Entende? É verdade. Então, pra mim, era um martírio ir embora. Mas Deus entendia obedecer que era isso melhor que do que abria sacrificar. minha porta. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu voltei, o meu processo andou. Aí eu recebi o green card em casa, aí foi a maior alegria do mundo. Nunca tive desejo de ter green card para poder ir pro Brasil. Não. Diferente da maioria dos imigrantes daqui, porque eu tinha família aqui. Então, a minha família mais próxima, ela estava comigo. Então, não existia esse desejo de ir embora para estar com os familiares. E eu super entendo isso. Mas o meu desejo de ter um green card era para voltar a estudar. Eu, desde pequenininha, eu quis ter uma formação. Eu tinha sonhos de ter um diploma. Né? E isso, por várias situações, foi tirado de mim. Foi tirado de mim por uma situação financeira dos meus pais. Depois foi tirado de mim por causa de um câncer. Depois foi tirado de mim de novo por ter imigrado para um país que eu não podia estudar. Né? E quando eu consegui a minha legalização, a primeira coisa que eu fiz, eu corri no Broward College. Falei, agora eu estudo. Uau, que delícia. E cheguei lá e me informei o que precisa, os documentos, bababá, bababá. E aí entendi que não era aquele momento, que eu precisava me organizar. Então, planejamento. Vou falar de planejamento. Nessa época eu já limpava a casa. Por quê? Mas você limpava a casa já pra você? Já. Aí essa parte eu vou voltar nela agora. Quando eu voltei para os Estados Unidos e aquele trabalho não estava lá mais para mim como housekeeper, eu tive que buscar algum outro trabalho. E o que eu sabia fazer era limpar. E o que ia me gerar uma renda rápida? Limpeza. Então, uma amiga, na época, estava precisando de uma helper. E ela falou, Bri, eu tô precisando de uma helper. Quer ir comigo? Eu falei, vamos embora. E comecei a trabalhar com ela. A gente fazia 4, 5 limpezas por dia. E aí, ela virou um dia para mim e falou assim, Bri, eu quero dar uma diminuída no meu ritmo, não quero fazer tantas casas assim mais, quero passar alguns clientes. Você quer alguns dos meus clientes? Eu vou te dar alguns dos meus clientes. Eu falei, é claro que eu quero. E eu lembro direitinho, ela me passou 8 clientes. Eram 6 apartamentos e 2 clientes residenciais. Mas além desses 8 clientes, ela me passou 2 contatos. E ali eu comecei a limpar casas sozinha. Pra você. Pra mim. Ali começou a Brigitta empreendendo no ramo da limpeza. Eu comecei a limpar casas pra mim. Eu sempre fui
uma pessoa muito dedicada em tudo que eu faço. Eu falo muito isso para as pessoas. Qualquer coisa que você for fazer na sua Faça com vida, excelência. faça com excelência, porque você não sabe quem está olhando. Você está... E outra coisa, você está plantando, porque a gente colhe, né? A lei da semeadura, ela é universal. Não interessa qual que é a sua crença. A semente que você plantar, você vai colher. E eu sempre fiz essa escolha de dar o meu melhor em tudo aquilo que eu fazia. E na limpeza não foi diferente. Né? Então, eu comecei a limpar essas casas sozinhas e os clientes começaram a me indicar. Indica para um amigo, indica para o vizinho, indica para um parente. Isso foi no início do ano. No final do ano, eu já estava com uma pessoa trabalhando comigo. E aí, assim, começou a prosperar. E quando eu comecei a época da faculdade, eu fui para a faculdade querendo fazer enfermagem. O meu sonho de menina era ser médica. Eu não consegui passar numa faculdade federal no Brasil, porque na minha época de realmente, né, dedicar para o estudo, para passar numa federal de medicina, eu tive um câncer. Né? Aí eu fiz psicologia. No Brasil, eu fiz 3 anos de psicologia, parei para vir para cá. E quando eu falei, vou recomeçar lá, eu quero fazer alguma coisa na área médica, né? Alguma coisa relacionada com medicina. Medicina, para mim, já estava um pouco distante, porque eu tinha 2 filhos pequenos, eu já estava com 30 e poucos anos. Eu falei, ok, vou para enfermagem. A enfermeira aqui nos Estados Unidos, ela faz o papel do médico tanto verdade. Quanto. Ou né? até mais, às vezes. Tem uma presença maior. Exatamente. É uma profissão bem remunerada. Eu falei, vou para enfermagem. Comecei o meu Associates, foco enfermagem. Mas trabalhando na limpeza. Por quê? Porque eu precisava me manter, eu precisava manter a minha casa. Precisava pagar a faculdade. Precisava pagar a faculdade, exatamente. E nisso, nas limpezas, né, as conversas com os clientes e tudo mais. Eu tinha um cliente na época que ele era investidor financeiro. E ele sempre gostava de papear, ele sempre estava em casa na hora que eu ia limpar. E aí eu estava na cozinha limpando, ele sempre sentava ali na bancada e ficava conversando comigo. E aí eu falei pra ele que eu estava na faculdade. Ele falou, faculdade, que bom, mas faculdade de quê? Aí eu fui e falei. Aí ele começou a me questionar. Ele, Brigitta, mas faculdade de enfermagem? Você tem um business tão bom, você já parou pra pensar que você vai ter que começar tudo de novo na enfermagem? E que os enfermeiros, eles começam bem por baixo, nos turnos de madrugada. Sim, ganhando pouco, trocando, né, as higienes dos pacientes. Pessoas. Você já parou para pensar nisso? E outra coisa, você tá com quantos clientes hoje? Eu lembro que na época eu tinha 50 clientes. Você faz tão bem o que você faz, você é tão, assim, visionária nisso, você é comunicativa, você sabe vender o seu produto, o seu serviço, você tem certeza que é isso que você quer? Foi Deus que mandou ele ali. E eu, né, aí ele falou assim, e aqui nos Estados Unidos você não precisa nem de ir pra faculdade para você ser bem-sucedido, né? Aqui, para você ver, eu me formei num curso que não tem nada a ver com o que hoje eu ganho dinheiro. Então, você não precisa ir para a faculdade para você ser bem-sucedido aqui. Aí eu expliquei para ele, falei que era importante para mim como pessoa, ter uma formação, que era um sonho. Podia até ser uma raiz de uma cultura de terceiro mundo, mas era algo que existia dentro de mim. E que eu precisava fazer por mim, né? Mas aquela conversa mexeu comigo. E eu comecei a meditar naquilo. Eu comecei a pensar naquilo. Eu comecei a orar sobre aquilo. E quando eu terminei o Associates, eu mudei o meu Bachelor. Eu falei... Faz todo sentido, porque aí eu já tinha 70 casas. Vou aprender a administrar isso aqui. Vou fazer Business Administration. E foi aonde eu mudei. Os requisitos é tudo quase igual, então exatamente. Pode mudar. Eu mudei, eu fui de enfermagem para business. Ah lá! Tá vendo? Sim. E foi muito bom, porque assim, eu entendi o que eu fazia na prática, o porquê. Né? Então, eu tive aulas sobre tipos de business, e é uma coisa que eu trago para os meus colaboradores, eu ensino eles por que você tem que ter uma empresa. Quais são os tipos de empresa que você pode ter aqui nos Estados Unidos? Então, a gente aprende isso nas aulas de business, né? A gente aprende a parte de accounting. Então, assim, eu falo que eu não domino essas áreas, mas eu entendo, eu não sou leiga, então eu consigo delegar, eu consigo cobrar. E isso, para mim, foi muito importante. Hoje, a minha filha está fazendo faculdade de business. Legal. E ela tem um sonho de também empreender e de ter o próprio business dela. Eu acho que, inclusive, porque ela viu a mãe, né? Sim, claro. Fazendo. É exemplo. Ela tem dons de música. E quando era pequenininha, ela falava em fazer faculdade de música. Mas ela entendeu que
é um mercado muito mais competitivo, né? E não adianta só você ter talento nesse mercado. E ela, com a maturidade, ela resolveu ir para a faculdade de business. Exato. E como é que foi de 70 para 1.300? Fala um pouquinho, porque eu acho interessante... o que eu vejo muito, né, olhando as finanças das pessoas em mortgage, é que a gente vê muitas companhias pequenas, que é aquela pessoa que tá saindo ali todo dia, indo trabalhar, às vezes tem 2, 3 meninas com elas, mas estão limpando todas aquelas casas, e sem aquela pessoa estar ali, o business não está indo para frente. Então, como que você fez essa estrutura para sair de 70, para parar de limpar você e ter um time que está fazendo para você? Hoje você é uma verdadeira empreendedora, né? Sim. Você não é uma, que a gente chama de house cleaner. Não. Ela tem um sistema que funciona. Sim, exato. Então, mais uma vez, planejamento. Quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar, eu já tirei 2 dias na semana para eu me dedicar ao estudo e não ter que limpar. O que eu tive que mais trabalhar foi a questão do delegar. Muito difícil. É a parte mais difícil. Principalmente para as pessoas que estão com a mão na massa ali na limpeza. E quem faz bem feito. Exato. Você nunca acha que as pessoas vão fazer tão bem quanto você, vão fazer como você faz. E é verdade. And it's okay. Eu falei isso pra ela. É super verdade. É. Mas it's okay. Porque você sozinha, você consegue atender 4 casas, né? Você e mais uma. 4 casas num dia. Às vezes 5. 20 casas numa semana. Se eu multiplicar as Brigitas, eu atendo 500 limpezas no mês. Então, por mais que não sejam pessoas que façam 100% como eu faço, se eu tiver processos, vai chegar muito próximo daquilo que eu entrego. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já tive que me desligar 2 dias, eu tive que aprender a delegar mais e confiar. Delegar, ensinar, treinar, checar, cobrar e continuar andando. Quando eu fiz um propósito comigo, terminei a faculdade, eu limpei até o meu último ano de faculdade. Foi em 2017 que eu me formei. Eu falei, vou limpar até 2017. A partir de 2018, eu não limpo mais. Eu vou crescer esse business. Porque é impossível. Se você está ali limpando, você não vai crescer o seu business. Não vai. Porque você não tem tempo para buscar clientes novos, para ter ideias novas, para se colocar em lugares que vão trazer conexões. Você não tem tempo para isso, né? Você chega no final do dia exausta, porque você limpou 3, 4 casas, você quer o quê? Você tem que cuidar de filho, de casa. Você não tem tempo para isso, né? E eu entendia isso, então eu falei, vou me formar. E no dia que eu me formar, eu já paro de limpar. E foi isso que eu fiz. 2018, eu já não limpava casas mais. Eu sabia que eu ia perder alguns clientes. Perdi, mas faz parte do processo. Faz parte. Eu tive clientes que eu perdi imediatamente, a partir do momento que eu falei que não ia limpar mais, eles já me agradeceram e se foram. E eu tive clientes que acreditaram em mim e no meu processo e permaneceram comigo. Então, eu tenho clientes daquela época que estão comigo até hoje. E hoje eles olham pra mim, eles falam com orgulho da minha história. Quando eles indicam a minha empresa, eles contam toda a história da minha empresa por trás. Entende? Então, eles vibram comigo. Hoje eu sento com eles pra tomar café. Né? Então, assim, mas tiveram uns que não ficaram. And it's okay. Eles dão espaço para outros virem. Exato. Né? E é uma das coisas que eu falo para as minhas irmãs, que hoje eu estou ajudando e impulsionando elas a saírem desse limpar casa e se tornarem empreendedoras de sucesso, porque se eu fiz, elas também podem. E eu falo exatamente isso. Vai perder um cliente que não quer? Vai. Mas ele vai dar outro lugar para um que está pronto para o seu novo tempo. Porque é um novo tempo. Gente, a vida da gente, ela está em constante movimento. E no mundo de business não é diferente. Verdade. Né? A gente está em constante movimento, então a gente tem que acompanhar isso. E aquelas pessoas que puderem acompanhar, ótimo, elas vão com você. As que não quiserem, elas têm todo o direito de ficar para trás. Seja o seu cliente ou seja o seu colaborador ou funcionário. Sim. Né? Faz parte. Então, essa chave do perfeccionismo, do delegar, ela é extremamente importante para você sair de 70 para 1.300. Né? E os processos. Né? Mais do que a vontade, o desejo, a resiliência, você precisa estabelecer processos dentro da empresa. Né? Sim. Hoje, a gente tem uma estrutura muito legal. Me fizeram uma pergunta semana passada se a minha empresa sobrevive sem eu estar lá.
Hoje eu tenho certeza que a minha empresa sobrevive. Se eu morrer hoje, a minha empresa ela não morre junto comigo. Porque eu tenho processos estabelecidos e eu tenho pessoas no meu time... Responsável por cada processo. Por cada processo. Né? Então, isso é muito importante. Então, se você quer crescer, você precisa ter conhecimento. Quantos gerentes você tem? Hoje eu tenho quatro gerentes. Eu tenho um gerente financeiro, eu tenho uma gerente residencial, uma gerente operacional e uma gerente de um contrato bem grande que a gente tem. Então, assim, essas pessoas todas estão envolvidas nos processos da empresa. Né? A gente também tem uma bookkeeper que trabalha todos os dias no nosso escritório, fazendo toda a parte contábil da empresa. Eu tenho uma pessoa que trabalha só em social media comigo. Pessoa que faz o schedule. Quem faz o schedule? Eu tenho uma assistente da minha gerente residencial que faz o schedule. Então, gente, é um sistema. Na verdade, quando você começa um business, é isso que as pessoas precisam entender. A Brigi, ela começou sozinha. Então, no começo, ela vestia o hat, o chapéu de limpar, eu limpo. 2 dias ela ia lá e vestia o chapéu de gerente do próprio business dela, do próprio negócio dela. E aí ela ia vestindo tudo isso. Eu tenho que organizar, eu tenho que fazer comprar, eu tenho que fazer propaganda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o segredo de você passar dessa posição para a próxima é você saber a hora que chegou de você, preciso de alguém. É a hora de eu contratar alguém. Contrata alguém. Delega. Sim. Delega, eu sempre falo que você tem que D-I-I. Delegar, eu delego. I expect. Eu espero que você faça o que eu estou te delegando, porque eu estou te delegando, eu estou confiando em você. E eu espero que você atinja as minhas expectativas. Sim. Mas eu vou te inspecionar. I inspect. Ah, com certeza. Né? Porque Sim. se você não inspecionar, o negócio pode ficar meio complicado. Mas aí você delega, você espera que a pessoa faça e você inspeciona para make sure que ela está fazendo direitinho, porque no final do dia o seu nome está na reta. Correto? Aí você delegou. Aí você já dividiu. O que aconteceu aqui? Te sobrou tempo. Aí o que você vai fazer com esse tempo? O que eu vou fazer para trazer mais clientes? O que eu vou fazer para trazer mais business? E aí você não vai ficar parada aqui ouvindo, vendo o que a pessoa vai ficar fazendo. Você vai pôr um task, né? Vai pôr um lembrete para você inspecionar o que você delegou. E você só vai se preocupar com isso no dia que chegar. Exato. Fora isso, não. Bora fazer. E aí vai de novo. E aí você vai investir a sua energia naquilo que vai fazer a empresa crescer. Vai fazer o seu telefone tocar. No nosso caso, a gente sempre fala isso, que vai fazer o telefone tocar. E aí você vai e próximo. E aí você vai fazendo. E você repete o sistema. Uma vez que você criou o sistema, gente, é repetir o sistema. Sim. Entendeu? É repetir o sistema. Mas uma coisa linda que eu vejo e que eu li aqui é que a sua missão hoje é ajudar mulheres, que nem você já está falando aí das suas irmãs, mas além das suas irmãs, você ajuda outras mulheres a chegarem aonde você chegou. Sim. Porque você entende que tem pessoas ali que vão chegar e vão ficar um mês, tem pessoas e vão sair, por exemplo, né, a gente usou aqui o fato de um dentista, vai chegar, vai ficar um mês com você e aí esse dentista vai fazer o que ele tiver que fazer, vai seguir a carreira dele, de repente, voltar para a profissão dele. Porque a limpeza é um dinheiro rápido. Sim. A pessoa pode chegar aqui, ela não precisa de um diploma, ela não precisa falar inglês, ela não precisa de conhecer muita coisa, né? Limpeza, se você tem capricho, você consegue fazer com pouca instrução, no caso, né? Rapidinho você aprende. Rapidinho você aprende como passar um vacuum. Tem que passar assim, tem que fazer as marquinhas e tal. Então, não é um processo difícil. Então, muitas mulheres chegam aqui e vão para a limpeza. Sim. E do mesmo jeito que essas mulheres que chegam, tem umas que vão ficar na limpeza o dia inteiro, ou a vida inteira. Quantas pessoas a gente conhece que está limpando casa há 20 anos. Só que, olha, um dia a conta chega. Limpar a casa é um serviço pesado. E para quê, né? Exato. E para que se colocar nesse lugar? Exatamente. Eu entendo que aqui nesse país, se você não trabalha, você não ganha. Né? Porque você precisa estar fisicamente ali trabalhando. Sim. Porque a gente, né? É como funciona a estrutura daqui. Não tem muito aqueles... Até para quem está como realmente em payroll, como funcionário, não tem todas aquelas regalias que a gente vem acostumado do Brasil, né? É tudo muito limitado em relação a isso.
Então, para que você vai se colocar nesse lugar, deixar o seu corpo chegar no limite aonde você não dá conta saúde. mais, para você começar a empreender? Porque você já não desenvolve essa mentalidade logo no começo. Porque é tão mais fácil você empreender jovem, você empreender no começo, que você tem gás, que você tem garra, que você tem fome, do que depois que você já está cansado e aí você precisa empreender porque você não dá conta mais. Porque quando você começa a empreender, o seu schedule não vai ser de 40 horas. 40 horas você trabalha, aí você põe mais 20 para você aprender a empreender. Exatamente, exatamente. Não eram 40 horas semanais de trabalho quando você começou tudo isso. Era muito mais que isso. Porque quando você chegava em casa, depois de um dia de trabalho, limpando 4 ou 5 casas, o que você tinha que fazer? Você tinha que estruturar seu business, você tinha que fazer schedule, você tinha que fazer social media, você tinha que manage people, você tinha que ligar para os clientes, tinha que ligar para os funcionários. Gente, é muita coisa. E sabe uma coisa que eu acho lindo do ramo da limpeza? Você pode começar na limpeza sem muito investimento. É verdade. Você não precisa ter dinheiro para começar a fazer dinheiro na limpeza. Né? Você pode começar com um investimento mínimo de ter um bom carro para que te leve com segurança e que te traga, né, de cliente para cliente, e ter os seus materiais de limpeza ali. Eu explico, isso inclusive vai estar na nossa mentoria, tá? Sobre as bases. Né? A gente precisa estruturar um negócio desde a base dele. Então, você ter uma empresa aberta, registrada no estado que você está, registrada com o IRS, né? Você ter os seguros que a sua empresa precisa para você trabalhar com segurança, né? Isso também. É muito difícil de colocar na mente do imigrante, gente. Vocês não têm ideia. Porque ninguém quer gastar, né? Exato. As pessoas só querem receber. Mas é importante você investir também, para que você tenha o retorno. E eu tô falando de coisas baratas, a gente não tá falando de nada caro, a gente não tá falando de você pegar 30, 40, 100 mil dólares e investir para você começar o business. Não, a gente tá falando aí de, sei lá, 500 dólares para você começar a ter o seu próprio business. Você imagina? Não vou colocar carro nessa matemática, porque carro aqui é necessário. Carro você tem que ter anyways. Exato. Você não vai em lugar nenhum aqui nessa Flórida sem carro. Mulherada, pelo amor de Deus. Você aí que tá nos ouvindo, que já tem um schedule, que já limpa a casa. Você com 500 dólares, você pode se tornar uma empresária, fazendo 2,5 milhões no ano. Grosso, mas... Não, só pensa. Então, ou que seja 500. É o começo, e é assim que começa, exatamente. Né? Então, se estrutura corretamente. Quando você for se apresentar para o seu cliente, você é a fulana, mas a minha empresa é essa. Entendeu? A gente teve uma aula esse fim de semana com a Camila Ineco, e ela falou que você tem que se vestir como você quer se ver no futuro. E essa base eu trago para limpeza. Você tem que se apresentar como você quer que o seu cliente te reconheça. Então, eu sou a Brigita, mas eu sou dona da iClean. E Brigita, a minha empresa tem essa missão e a gente vai trazer isso para você. Falando sobre isso, essa questão de apresentação, eu já tive, a Paty, até te perguntei se a Paty trabalhava com você, porque ela trabalha organizando schedule de uma empresa grande de limpeza. Ela trabalhou comigo 7 anos lá na minha casa, porque eu tenho alguém que vem todos os dias. E aí a Paty saiu depois de 7 anos e foi tão difícil para mim achar uma outra pessoa para ficar lá em casa, porque ficar lá todos os dias não é a mesma coisa de você vir limpar a casa e ir embora, ficar lá 4 horas e ir embora. É uma pessoa que tá na minha casa, cozinhando, lavando, fazendo compra para mim, fazendo tudo para mim. Nós temos esse tipo de serviço dentro da minha empresa. É o housekeeping. O housekeeping, entendeu? Então, assim, não é fácil achar. E aí, numa das entrevistas, uma menina foi lá na minha casa, e aí ela foi com shorts, super curto, com uma blusinha decotada, toda cheia de brilho, assim, de salto. Falei assim, Jesus. Não, por favor, você tá indo limpar uma casa, gente. Você tá indo fazer entrevista de limpeza de casa. Para começar, quando eu tinha schedule, eu não deixava minhas funcionárias irem trabalhar de qualquer maneira. Não. Elas tinham com a camiseta, padronização. Era Andreas Cleaning na época. Andreas Cleaning Services. Camiseta com logo e um pouco mais compridinha, com uma roupa decente, porque se o marido da mulher tá em casa, a mulher vai te despedir, vai despedir sua empresa.
Gente, pelo amor de Deus, bom senso. Sim. E você tá falando disso, eu me lembrei de um. Você de uma dá aula sobre isso, não dá? Com certeza. Mas assim, a gente vai aprendendo, né, Andréia? E eu tive uma situação dessa, que eu tava na casa de um cliente, que já era cliente meu há algum tempo, e eu levei na época uma outra menina pra trabalhar comigo, e ela era muito bonita. Ela chamava muita atenção. E mesmo o fato dela estar uniformizada, tá? Já chamava atenção. A esposa do cara, porque eles eram recém-casados, Na hora que ela tão viu incomodada que ela veio me perguntar: quem é essa moça que você trouxe pra minha casa hoje? Então você tem que ter esses cuidados, sim, tá? Eu falo muito para as minhas colaboradoras que nós brasileiras, nós já temos o corpo diferente. Já chama atenção. Já chama atenção. Então, eu falo, não usa calça com estampa, tá? Uma calça preta básica, e a camiseta de uniforme é sempre mais soltinha e tampando o bumbum. Por quê? Porque o nosso corpo já é diferente do dela. Já chama atenção. Exato. E você não quer causar um constrangimento, você não quer causar uma situação. A gente está indo prover um trabalho, a gente está indo limpar a casa, né? A gente está indo trazer um serviço de limpeza. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, a gente, sim, dentro das minhas empresas, temos uniformes, temos uma padronização do uniforme para cada empresa. Gente, isso é básico. Tem que mostrar como quer se apresentar, né? Essa profissional, é profissionalismo. Cada profissão exige uma coisa. Você não vai se apresentar num escritório de advogado com uma calça de moletom e uma camiseta, mas você vai ter que, né? Sim, você precisa entender os ambientes também que você está exatamente. Indo, né? É muito importante isso. Isso é bom senso. E o uniforme faz parte de um dos processos que a gente tem dentro da empresa. E tudo isso, todas essas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 12 anos de empresa, porque já são 12 anos de empresa. A minha empresa mais nova tem 12 anos, a minha empresa do meio tem 5, e eu recentemente abri a terceira empresa, que é uma empresa que eu entendi uma oportunidade no mesmo ambiente que eu tô, e falei, pô, esse aí é mais um business que vai nascer. E qual que é essa? Porque eu tenho a residencial, que é a iClean, eu tenho a empresa comercial, que é a WeClean, Commercial Cleaning, e agora nós temos a Vacation for You, que é a parte que faz Property Management. Ok? E quando eu falo Property Management, não só os Airbnbs, que a gente também oferece limpezas de Vacation Homes, mas também nós temos uma clientela. Hoje eu tenho mais de 100 clientes que são snowbirds, ou seja, eles estão no norte, na época do verão, começa o fall, todos eles vêm para a Flórida. Né? Então, do fall de outubro a maio, eu estou limpando as casas desses clientes. De maio a outubro, eu estou cuidando da casa enquanto eles não estão aqui. Entendi. Então, através da Vacation for You, a gente vai checar se o ar-condicionado tá ok, se não tem nenhum animal que entrou dentro da casa. Toda semana. Não é limpeza, não é a limpeza em si. Nesse lugar aqui, a gente checa para ver se a casa está em bom estado. Porque toda semana você passa lá? Toda semana a gente faz essas visitas, e a gente checa o plumbing, a gente checa o AC, a gente checa se a piscina tá sendo, se o piscineiro tá indo lá cuidando da piscina, se o landscape tá cuidando do jardim. Épocas de tempestade, igual a gente tem muito essa época do ano, a gente checa se o telhado não teve nenhum vazamento, porque acontece, né? Acontece. Então, se vier um furacão, a gente coloca os shutters, traz os móveis para dentro. Então, o que a gente está gerando para o cliente? Um peace of mind. A gente está dando a ele a paz de que ele está lá em Nova York, ou ele está lá em Chicago, mas a casa da Flórida dele, toda semana tem alguém lá checando para ver se está ok. Muito legal. Ela vê oportunidades. Você vê oportunidades, realmente. Que tem muitas cleaners que não pega. Não. Quando é assim. Sim. Até porque você tem que ter um seguro diferente. Não é só você falar, eu vou fazer isso. Você tem que ter um seguro compatível com isso. Ao que você está fazendo. Exato. Porque, vamos lá, por que você tem um seguro de carro? Para que se você tiver um acidente, o seguro se responsabilize e cuide. E você não tem uma conta e vai, sei lá, baixa um carro de $100 mil. Né? Qual que é a condição que a gente tem de tirar $100 mil para pagar um carro? Né? Então, o seguro é para isso. E o seguro de business, ele tem a mesma funcionalidade. Você prefere não ter que usar, mas você quer tê-lo. Por quê? Se um imprevisto ou um acidente acontece, você está resguardado por aquela policy. Então, quando você fala de um business de house sitting, de home management, você tem que ter uma policy específica para isso. Supor que estoura um cano na casa, tá?
e, sei lá, você não viu e o cano ficou ali leaking. Você acabou de passar hoje, o cano estoura amanhã, você só volta semana que vem. A responsabilidade é sua. Então, você tinha que ter visto isso. Né? Então, você tem que ter os seguros necessários. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque a gente vê casos direto. Eu vi um caso de um senhor lá em Massachusetts que pintor. E tá lá pintando a casa, pegou a máquina para fazer spray, uma casa novinha. Uhum. Aquela máquina, alguma coisa aconteceu a hora que ele ligou a máquina, que começou a tremer, aquela máquina explodiu. Naquela explosão começou a pegar fogo, acabou. Deus. A casa zerada foi. Ai, meu Deus. Você acha que o seguro, tá, do dono da casa vai cobrir? Não. O seguro do builder vai cobrir? Não, porque ele terceirizou. O cara tem a própria companhia de pintura. Quem é responsável, a máquina que pegou fogo foi dele. Uhum. A companhia de seguro do dono vai atrás do seguro do pintor. Mas o pintor não tinha seguro. E é daí? E se alguém, graças a Deus, ninguém se machucou? Aí o builder vai ter que se responsabilizar. Exatamente. Mas o builder pode dar um sul no pintor. Pode. Né? Então, assim... E se alguém faleceu? Dele, né? E se alguém faleceu ali? E se algum funcionário do pintor faleceu ali sem seguro? Uhum. E se alguém se machucou? Não tem um workman's comp, não tem seguro para alguém machucar. Isso é um problema muito sério e as pessoas não pensam nisso, tá? Eu tô indo só limpar uma casa. Mas você tá levando alguém para limpar com você. Você já pensou que se essa menina escorregar na escada e morrer, você tem uma liability, uma responsabilidade enorme aqui nos Estados Unidos. Uhum. Porque o seguro dela não vai querer cobrir se ela for pro hospital, vai atrás de você, que automaticamente eles vão passando a bola, né? Uhum. Então, assim, isso é muito sério e as pessoas não levam isso a sério aqui. E aí é onde entra a parte educativa, que eu gosto e que eu sempre fiz dentro da minha empresa. Porque quando as pessoas vêm procurar trabalho comigo, a maioria das pessoas são recém-chegadas. Sim. Né? E elas não têm muito conhecimento. Então, quando elas chegam ali, eu gosto de dividir a minha história e eu gosto de falar algumas coisas. E uma das coisas que eu falo é o seguinte: você chegou aqui agora, algumas já estão em processo de legalização. Ok, mas se você ainda não está, você precisa se organizar para poder trabalhar. Uhum. Né? Como prestador de serviço, como uma empresa, você pode trabalhar. Então, como que você faz isso acontecer? Porque a gente pode andar certo. Né? Uhum. E depois que você abriu a sua empresa e você está trabalhando pela sua empresa, paga o imposto. Uhum. Porque o imposto ele é devido. Sim. É o imposto que cuida do país, que você usufrui a escola para o seu filho, a rua sem buraco para você andar com o seu carro, o policial que está em qualquer esquina que te dá a segurança. Uhum. Então, paga o imposto. Uhum. Então, esses ensinamentos eu sempre trouxe. Porque eu fui aprendendo sem ninguém me ensinar. E quando você aprende sem ninguém te ensinar, é mais difícil. Você muitas vezes quebra a cara. Muitas vezes. Entende? Vezes. E quando você tem alguém... das vezes quebra a cara. Exato. Mas quando você tem alguém para te ensinar, você aprende com o erro daquela pessoa sem precisar errar ali, Sim. porque ela já te instruiu. Né? Então, essa instrução eu sempre trouxe para dentro das minhas empresas, para quem vem trabalhar comigo. E hoje, com o nosso novo projeto, que é a Mentoria Brigita Pinto, eu quero trazer isso para as pessoas que ainda não tiveram acesso a mim. Uhum. Que ainda não me conheceram porque fizeram em algum momento parte do meu time, mas que também precisam de instrução para, assim como eu cheguei, elas chegarem. Porque, gente, se eu cheguei, eu comecei da mesma forma, eu vim sem dinheiro, eu vim... Sem papel. Sem papel, eu fiquei ilegal, sem inglês. Eu limpei e hoje eu usufruo de toda força, de toda resiliência, de toda energia que eu coloquei ao longo desses 22 anos, porque são 22 anos. De América. 22 anos de América, 12 anos de empresa. Gente, olha, 12 anos é muita coisa, claro, mas não é muita coisa perto de muitas brasileiras que a gente vê por aqui. Porque muito bom para uma companhia desse tamanho. Quantas brasileiras a gente conhece que limpa a casa há mais de 10 anos? Muitas. Muitas, entendeu? Então, ou seja, 12 anos é um período curto
para ter o tamanho de sucesso que você tem comparado, tá? Eu tô comparando com a maioria. Sim. Tá? Eu tô fazendo aqui uma comparação com a maioria das pessoas muito que têm companhia. É muito Mas sucesso. pode ser menos tempo ainda, Pode gente. ser, não, porque agora Porque você eu tem os errei tools. muito Mas antes é o que a de gente chegar fala. aqui. Sabe o que eu Né? falo pro meu time? Eu falo pro meu time, gente, eu tenho literalmente 20 anos que eu mexo com mortgage, sem parar, sem sair, o tempo todo, licenciar, tudo certinho. O que acontece? Demorou para mim, vamos por aí, para chegar numa posição de gerente, de ter um time, tem 10 anos que eu tô na América, 12 anos. 12 anos. Demorou 12 anos para mim ter um sucesso legal como empresária, não como loan officer, porque antes eu era loan officer, eu trabalhava, eu ganhava só em cima daquilo que eu fazia. É diferente você ser self-employed, né? Você ser autônoma e você ser empresária. Para mim, tornar empresária demorou 12 anos. No mercado de mortgage, eu tenho uma outra empresa de contabilidade que já tem mais tempo, mas no mercado de mortgage, 12 anos. Eu falo para minha galera o seguinte, pessoal, não precisa demorar 12 anos. Com os tools que a gente tem hoje, com o conhecimento que eu tenho e que eu passo para vocês, vocês podem fazer isso com 3 anos, com 5 anos no máximo. E vou te dar um exemplo. No máximo. Esse novo projeto da mentoria, ele podia demorar também aí 5, 6, sei lá quantos anos, até eu conseguir fazer ele todo. Mas porque eu busquei conhecimento em pessoas que já trilharam, é muito mais rápido. ele vai acontecer em menos de 8 meses. Sim. Eu comecei a mentoria com a Fabi e com a Fê em fevereiro. Novembro eu estou lançando a minha própria mentoria. Por quê? Porque elas já trilharam isso. Pra que você quer Elas inventar conhecem roda? os in and outs, elas conhecem aquilo que não faz assim, que não é melhor. E elas me instruíram. Então, hoje, essas mulheres que têm o seu próprio schedule, aquelas que apenas acabaram de chegar aqui, elas não precisam esperar 12 anos para serem prósperas e terem a própria empresa delas como a Brigita. Elas podem vir fazer parte da mentoria Brigita Pinto e já com 1 ano, 2 anos, já estarem lá na frente. Entendeu? E por que eu vou reter isso para mim? Não precisa. Gente, o mar é tão grande, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Ninguém vence Deus no dar. Não. Ninguém. Não. Amém. E agora começando a quarta empresa. Quarta empresa. Mentoria com a Brigita Pinto. Mentoria. Que legal. Incrível, incrível. Parabéns, viu? Sua história é Obrigada. Muito inspiradora. Realmente uma inspiração. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Em todas as áreas. E super comunicativa. Essa comunicação sua vem ganhando gente, Obrigada. Muito comunicativa. Foi eu ótimo. acho que quando a gente é real, a comunicação, ela flui, né? Eu comecei a fazer stories, e esse negócio de aparecer em rede social, não era muito a minha vibe. Mas quando você se propõe a algo, você tem que fazer tudo aquilo que você se precisa propor. fazer para que aconteça. Sim, com certeza. Se eu me propus a mentorar pessoas, essas pessoas precisam me conhecer. Sim. Né? E como que elas vão me conhecer? É eu me colocando ali nas redes sociais. E, gente, eu faço vídeo e eu não tenho muita paciência de ficar edita e corta. Não, do jeito que eu faço, ele vai. E a gente, é a Brigita ali, tá? É literalmente a Brigita que vocês estão vendo. É a Brigita em casa com os cachorros, é a Brigita caminhando de manhã, é a Brigita no carro de uma correria pra outra, é a Brigita no escritório. É a Brigita arrumadona, é de todos os jeitos. É de todos os jeitos, porque isso. é assim, é a Brigita real. As pessoas que vierem para fazerem parte desse projeto novo, elas vão conhecer uma Brigita real, que vai contar uma história real, que vai falar de realidade. Porque de ilusões, né, a internet já tá cheia. Exato. Eu não quero ser mais uma. Eu concordo 100%. É isso mesmo. Se não 1000%. Amo isso. É. Pessoal, muito bom. Amamos esse episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que com a sua história, assim, vai inspirar milhares de pessoas. De mulheres. Homens também, né? Também. Porque o homem que tá aí no landscaping, Com que tá aí na certeza. Pintura. Mesmo que conceito. Muda o tipo de business, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos, Com exatamente. certeza. E mostrando aí que você pode! Sim, gente, você pode.